Um caso que ficou anos no escuro e que agora voltou com força total porque uma coisa aconteceu. O Departamento de Justiça liberou um novo lote gigantesco de arquivos de caso Espen. Milhões de páginas e junto, vídeos e imagens. E quando isso veio a público, o mundo se fez a pergunta errada. Cadê a lista? Porque o caso Epstein nunca foi sobre uma lista, foi sobre uma rede de acesso, de influência, de dinheiro e de proteção. Espen não era só um criminoso rico qualquer, ele era um ponto de encontro. Um homem que transitava entre bilionários, políticos, celebridades e gente grande que jamais queria se ver perto. E é por isso que esse caso não morre. Porque quando o personagem principal cai, o que fica é a estrutura. E hoje, o que eu vou te contar não é um boato do momento, é a linha do tempo. O que se sabe, o que se está documentado e principalmente como o homem construiu um mundo onde quase ninguém perguntava demais. Você vai entender como ele ganhou acesso, como ele manteve portas abertas, por que tanta gente ficou perto dele por tanto tempo. E por que mesmo depois da morte dele o caso continua crescendo como se ainda tivesse coisa viva por trás. Então faz o seguinte, esquece a versão filme, esquece a versão meme e entra comigo na versão real. A história de Jefferson Espen e da rede que existiu ao redor dele. Porque o mais perigoso nesse caso não é só o que aconteceu, é o que ele provou. Que às vezes o poder não se mostra, ele se esconde atrás de convites, de favores, de jantares e de silêncio. Para entender como esse caso vira tão grande, você precisa entender quem Espen era antes da fama. Porque ele não começa como chefão, ele começa como alguém comum. Jeffrey Espen nasce em 1953 em Nova York, família de classe média, nada de dinastia, nada de herança, nada de sobrenome abrindo portas. E é aqui que vem a primeira virada estranha. Ele consegue dar aula em uma escola muito prestigiada, uma escola frequentada por gente muito rica, gente muito influente. E esse detalhe aqui é muito importante, porque ali ele aprende o idioma do poder, como ricos pensam, como eles falam, como eles confiam e principalmente como eles testam se alguém é seguro. Espen não precisava ser genial, ele precisava ser útil e discreto. Pouco tempo depois, ele sai do ensino e entra no mercado financeiro. E aqui o caso fica nebuloso. Porque a subida dele é rápida demais para alguém sem histórico na área. Ele começa a circular em ambientes onde confiança vale mais do que currículo. E nesse mundo tem uma coisa que abre portas mais rápida do que dinheiro: acesso. Conhecer alguém que conhece alguém que garante você para alguém. Espen passa a vender uma ideia muito específica. Eu resolvo, eu conecto, eu protejo sua privacidade. E quando você lida com bilionários e gente pública, privacidade é ouro. Com o tempo, ele constrói uma imagem de financista, de consultor, de homem de confiança. Mas tem um ponto que você precisa guardar. Muito do dinheiro e da estrutura real de Espen sempre foi difícil de explicar com clareza. Não é que não existe atividade, é que o tamanho, a velocidade e o acesso não bate com uma história normal. E é aí que entra o segundo personagem mais importante dessa história. Não é um nome, é um padrão. Espen começa a colecionar relacionamentos, não por amizade, por estratégia. Ele se aproxima de quem dá status, de quem dá proteção, de quem dá confiança, de quem dá com credibilidade. E quando você vê um homem assim chegando tão longe, a pergunta não é como ele ficou rico. A pergunta é quem deixou ele entrar e por quê? Porque é aqui que o caso vira outro nível. Quando o poder não só tolera a presença de alguém, ele passa a facilitar. E a partir desse ponto a história deixa de ser sobre carreira e começa a ser sobre estrutura, sobre logística, sobre método e sobre como o abuso não acontece por acaso. Ele é montado. Com o tempo, Espen para de ser apenas um homem bem relacionado e passa a construir um espaço próprio. Um lugar onde ele define as regras. E é assim que surge a ilha. Uma ilha particular nas Ilhas Virgens. Afastada, difícil de acessar, fora do radar cotidiano. E aqui é importante entender uma coisa, a ilha não era um símbolo de luxo, ela era uma ferramenta. Tudo ali foi pensado para isolamento, para controle, para ausência de testemunhas. Não era um resort, era um ambiente fechado. As pessoas não caíram lá por acaso. Elas eram levadas, e quase sempre por um mesmo padrão. Meninas muito jovens, geralmente vulneráveis, geralmente sem estrutura familiar, geralmente atraídas por promessas simples. Trabalho fácil, dinheiro rápido e conexões. Nada que parecesse perigoso no início. O aliciamento não começava com violência, começava com normalidade, com conversa, com pequenos favores. Primeiro, pedidos estranhos mas aceitáveis. Depois, limites sendo testados. E quando a pessoa percebia que algo estava errado, ela já estava presa ao ambiente, presa à dependência, presa ao medo. O sistema funcionava porque não precisava forçar ninguém no começo, ela induzia. E aqui entra um detalhe crucial. Espen não agia sozinho.
A ilha funcionava porque havia logística, aviões, pilotos, funcionários, pessoas que vinham, pessoas que sabiam, e mesmo assim por anos nada aconteceu. Nenhuma grande investigação, nenhuma interrupção real, nenhuma proteção efetiva às vítimas. Porque a ilha não era invisível, ela era ignorada, e isso muda completamente o peso da história. Quando algo assim dura tanto tempo, não é por falha pontual, é por tolerância. E é nesse momento que o caso deixa de ser sobre um predador isolado e começa a revelar a existência de uma rede, uma estrutura que permitiu que tudo acontecesse. Quando o nome de Espered começa a aparecer com mais frequência, não é por causa de uma denúncia isolada, é porque um documento começa a emergir. Registro de voos, agendas, e-mails, depoimentos judiciais, nada disso surge de uma vez. É um acúmulo lento, fragmentado, difícil de ignorar quando colocado tudo junto. O padrão não é apenas quem esteve próximo, é a repetição, os mesmos nomes em contextos diferentes. Os mesmos trajetos, as mesmas conexões. A famosa lista de voos não prova crime, mas prova proximidade. Proximidade, nesse caso, não é um detalhe relevante. Chefes de Estado, políticos, bilionários, acadêmicos, celebridades, pessoas com poder real de influência. Pessoas que não precisam aparecer em escândalos para perder tudo. E aqui é importante ser preciso. Estar associado não é o mesmo que ser culpado, mas quando tantas pessoas de alto nível orbitam o mesmo centro, a pergunta muda. Não é mais quem cometeu crimes, é quem permitiu que isso existisse. E principalmente quem tinha interesse que Espered continuasse intocado. Porque Espered não tinha um cargo oficial, não era eleito, não era o executivo visível, mas tinha acesso a tudo. A jantares fechados, a universidades, a fundações, a encontros privados onde decisões informais são tomadas. Ele funcionava como um elo, um ponto de interseção entre dinheiro, poder e silêncio. E isso explica porque durante décadas as acusações não avançaram, porque acordos foram feitos, porque processos foram abafados, porque investigações perderam forças. Espered não precisava ser protegido publicamente, ele precisava que ninguém tivesse interesse em puxar o fio. Quando os documentos recentes começaram a ser liberados, eles não trazem uma revelação explosiva única, eles trazem algo pior, confirmação. Confirmação de que havia muito mais gente sabendo do que admitiu. Confirmação de que alertas existiram, confirmação de que oportunidades de interromper aquilo foram ignoradas. A rede não era secreta, ela era normalizada. Funcionava dentro das regras sociais de gente poderosa. E isso torna tudo mais perturbador. Porque o maior erro não foi confiar em Espered, foi aceitar que alguém como ele circulasse livremente por tanto tempo. Quando os documentos começam a ser liberados, muita gente espera uma coisa específica, uma lista final, nomes destacados, confissões claras, mas o que surge é diferente. O que aparece não é uma lista secreta, é algo mais desconfortável, um retrato completo de como o sistema reage quando o problema é grande demais. São milhares e milhares de páginas de processos antigos, depoimentos, transcrições, relatórios ignorados, informações que já existiam, mas estavam espalhadas, fragmentadas, enterradas em burocracia. Quando tudo isso é colocado junto, fica impossível dizer que ninguém sabia, fica impossível dizer que era um boato, fica impossível dizer que foi surpresa. Mas aqui está o ponto central. Os documentos não apontam culpados de forma simples, eles mostram algo pior, um sistema inteiro falhando repetidamente, procuradores que fizeram acordos, agências que não avançaram, instituições que preferiam não ver, cada um com sua justificativa, cada um com sua desculpa técnica, nenhum com responsabilidade final. Espered foi preso pela primeira vez anos antes da sua morte. Mesmo assim, recebeu um acordo que hoje parece absurdo. Prisão com regalias, liberdade parcial, sigilo judicial. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando alguém é considerado sensível demais para cair. Não por quem ele é, mas por quem ele conecta. Os documentos recentes não criaram um escândalo. Eles apenas retiraram a última desculpa, a desculpa da ignorância. Depois deles, não dá mais para fingir surpresa, não dá mais para dizer que não sabiam. O silêncio agora é escolha. E por isso que mesmo com tudo vindo à tona, as consequências continuam pequenas. Poucos nomes citados diretamente, poucos processos novos, poucas punições reais. Porque expor totalmente essa história não derrubaria apenas indivíduos, derrubaria a narrativa do que o sistema sempre funciona. E sistemas raramente se acusam sozinhos. Na madrugada de 10 de agosto de 2019, Jeffrey Espered é encontrado morto em sua cela. Oficialmente, suicídio. E naquele momento o caso muda de natureza, ele deixa de ser uma investigação criminal em andamento e se transforma em um mistério permanente. Porque tudo que poderia vir depois dependia de Espered estar vivo. Depoimentos, acordos, delações, confrontos judiciais. Com ele morto, não existe mais réu central.
Não existe mais interrogatório. Não existe mais quem confirme ou negue as conexões. E aqui começam as perguntas inevitáveis. As câmeras do corredor não funcionavam. Os guardas não cumpriram os protocolos. Espert já havia tentado suicídio semanas antes. E mesmo assim, não foi colocado sob vigilância constante. Cada falha isolada pode parecer um erro, mas todas juntas, na mesma noite, no mesmo lugar, no caso mais sensível do sistema penal americano, é difícil não estranhar. Mais uma vez, é importante ressaltar esse preciso. Não existe prova definitiva alguma de assassinato, mas também não existe confiança pública na versão apresentada. Essa dúvida não é alimentada por teorias, é alimentada por histórico, porque Espert já havia sido protegido antes, já havia recebido acordos inexplicáveis, já havia escapado de consequências reais. Então a pergunta não é quem matou Espert, a pergunta é quem se beneficiou com Espert morto. Com a morte dele, os holofotes perderam foco, as vítimas continuaram existindo, mas sem o centro do caso. A mídia se dispersa, a pressão diminui, o sistema respira aliviado. Processos continuam, mas sem o mesmo impacto. Documentos seguem sob sigilo, nomes nunca confirmados, responsabilidades diluídas, Espert morre, e com ele morre a chance de respostas completas. O caso é encerrado formalmente, mas nunca resolvido. E talvez seja o aspecto mais perturbador, porque a justiça não falhou por falta de provas, ela falhou por excesso de conveniência. E quando isso acontece, não sobra apenas indignação, sobra uma pergunta que não vai embora. Quantas histórias parecidas nunca chegaram tão longe quanto essa? Quando a gente olha tudo com calma, fica claro que Espert não foi o ponto fora da curva, ele foi o ponto visível, o rosto de algo que normalmente não tem rosto. Um homem que concentrou dinheiro, acesso e silêncio. E isso explica porque mesmo depois da morte dele, o caso não se encerra na prática. Porque redes não morrem com o nome, elas se adaptam. As vítimas continuam buscando respostas, documentos seguem sendo analisados, processos civis ainda acontecem, mas a sensação é sempre a mesma. Tudo chega perto demais e para. Não por falta de fatos, mas por excesso de cautela. Cautela em apontar, cautela em investigar, cautela em atravessar certas portas. Porque o caso Espert não envolve apenas crimes, envolve reputação, envolve instituições, envolve pessoas que nunca estiveram acostumadas a responder perguntas. E aqui está a parte mais dura de aceitar. Mesmo com milhares de documentos, mesmo com anos de denúncias, mesmo com testemunhas consistentes, a verdade completa pode nunca ser totalmente revelada. Não porque ela não existe, mas porque revelá-la teria um custo alto demais para muita gente poderosa. Isso não significa que tudo seja conspiração, significa algo mais simples: interesses, medo de precedente, medo de efeito dominó. Quando um caso como esse vai até o fim, ele não derruba apenas culpados diretos, ele expõe como decisões são tomadas, quem protege quem cala quem, e isso assusta mais do que criminoso isolado. Espert morreu, mas as perguntas que ele deixou não morreram. Elas continuam circulando nos tribunais, na imprensa, na mente de quem acompanhou tudo isso de perto. E talvez essa seja a verdadeira herança desse caso. Não uma resposta final, mas um alerta. Alerta sobre como poder, dinheiro e silêncio se combinam. Sobre como crimes podem durar décadas quando ninguém quer olhar de perto. E sobre como às vezes a justiça não falha de forma ruidosa, ela falha em silêncio. E se você chegou até aqui, é porque você entende que essa história não é só sobre Espert. É sobre o que acontece quando perguntas certas ficam sem respostas. Meu nome é Matheus, esse é o canal Visão Oculta. Se esse vídeo te fez pensar, se te fez questionar, se te fez ficar desconfortável, então ele cumpriu o papel dele. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com alguém que também não aceita respostas fáceis, porque algumas histórias não terminam quando o caso é fechado, elas terminam quando alguém para de fingir que não viu.